Em nome do meu pai Yahweh, cantarei esse cântico no livro de Yashahu. Isaías. Naquele dia se entoará esse cântico. Isaías 26. Cantarei esse cântico em nome do meu pai Yahweh. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, aqui Yahweh, pois salvação por muros e antimuros. Yahweh, Yahweh, Shalem. Abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Yahweh, Yahweh, Todo-Poderoso, poderoso Pai de amor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Mestre Altíssimo perpetuamente, porque o Mestre Yahweh é uma rocha infinita. Yahweh, louvado seja o seu nome, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes. A cidade exaltada humilhará até o chão e a derribará até o pó. O pé a pisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesarás o andar do justo. Até no caminho dos seus juízos, Mestre Altíssimo, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite. Aleluia, Yahweh. Com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te. Madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até a terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Mestre Yahweh. Yahweh, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a virão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo consumirá os teus adversários. E o fogo consumirá os teus adversários. Mestre Altíssimo, tu nos darás a paz. Tu nos darás a tranquilidade, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Mestre Yahweh, nosso, ó Mestre Yahweh, nosso. Outros mestres, senhores, têm ido domínio sobre nós,
mas por ti só nos lembramos do teu nome, por ti só nós lembramos do teu nome, Yahweh. Morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão. Por isso visitaste, destruíste e apagaste toda a sua memória. Tu, Mestre Altíssimo, aumentaste esta gente. Tu aumentaste esta gente, fizeste-te honroso, mais longe os lançaste, mais longe os lançaste, para todos os fins da terra. Mestre Altíssimo, no aperto te visitaram, vindo breve eles a tua correção, derramar a sua oração secreta. Com amo a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Mestre Yahweh. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão um vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos, e a terra lançará de si os mortos. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Mestre Altíssimo sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Aleluia! Porque eis que o Mestre Altíssimo não sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Por causa da sua iniquidade, a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Yahweh, Yahweh. Esta é a profecia, o livro de Yashahu, o livro de Isaías 26. É um livro profético que fala para um tempo determinado pelo Altíssimo, que a terra lançará de si os mortos. Então nós estamos chegando nesse tempo, é o tempo do juízo final, onde o Pai julgará os povos, julgará o mundo, julgará todos que morreram e os que não morreram. E aqueles que estiverem nesse final, acreditando no nome do Salvador Yahweh, Shua, o seu filho tinha o nome do seu pai, que era Yahweh, e no nome do filho é Yahweh Shua, que é o Pai salva, o significado desse nome, o Pai salva. Então, ó Pai Celestial, esteja presente nesse momento, com a sua inspiração pura,
para falar esta palavra para a população mundial. A população a que estamos nesse período, estamos vivendo juntos. Pois o Altíssimo, Ele é bom e Ele quer salvar a toda a humanidade, mas é algo impossível, porque a humanidade está nas garras satânicas, está nas mãos do inimigo dele. O seu inimigo é aquele que trouxe do planeta céu para a terra seres, milhares e milhares de seres que eram grandes e conhecedores do bem e do mal, mas estabeleceram no planeta em nome de Ahura. Eles vieram, estabeleceram e enganaram muitos dos escolhidos do Altíssimo lá do céu, do reino do céu, o planeta céu. É essa palavra a qual menciono. O planeta céu é do Pai Celestial, o qual Ele o fez. Aquele que criou o céu e a terra, o mar e as estrelas, o sol e a lua, e todas as coisas Ele criaste. Mas Lúcifer foi o primeiro a vir para cá fazer habitação, achando que ele poderia estabelecer um reino. E ele estabeleceu uma abominação assoladora no planeta. Mas ele enganou os seres jovens. Esse foi o maior erro dele. Porque se ele tivesse enganado apenas aqueles que viviam com ele, aqueles que estavam no mesmo nível de conhecimento dele, da mesma graduação a qual ele conhecia a verdade pura, ele estava escolhendo estabelecer um governo no reino das trevas junto com os animais das trevas, os quais estavam no planeta. Esta é a realidade. E ele quis trazer os seres celestiais de céu porque eles eram seres imortais e ele sabia dessas coisas. E assim ele fez a sua habitação no planeta Terra para enganar a geração no planeta a qual o Pai pretendia estabelecer nesse planeta, pois ele sabia de todos os planos do Pai quando o Pai determinou criar o mundo. Ele criou com esse projeto de habitar a sua justiça no planeta. Mas Lúcifer veio tudo isso e ele determinou estabelecer esse reino abominável, que é o reino da mentira, da falsidade e do engano e do erro. E assim ele o fez. Assim ele veio antes que o Pai terminasse de criar o mundo. E ele, com a sua influência, enganou a muitos seres jovens lá no reino, na Terra, planeta Terra, céu, para o planeta Terra. Enganaram esses seres e eles vieram depois. Foram influenciados por ele, porque eles não tinham o mesmo grau de conhecimento. Eles foram enganados. Mas Lúcifer, com sua classe numerosa de seres, eles não foram enganados. Eles vieram, cometeram erros, cometeram enganos, mas eles vinham para essa finalidade, estabelecer um reino no reino das trevas, entre os animais, a criação que o Pai já tinha feito para viver nas trevas. E esses seres jovens viveram por tempo indeterminado, tempo que não está registrado em nosso calendário. Mas a terra foi construída conforme o Pai disse nessas palavras. 7 dias de projeto e 7.000 anos para terminar o projeto.
E no último sexto milênio, o Pai criou o seu primogênito com o projeto estabelecer uma justiça no planeta. Pois nesse período, quando ele criou o homem, ele já tinha determinado tudo. O Pai Celestial determinou resgatar aquela classe jovem que tinha sido enganadas, pois eles estavam em sofrimento aqui no planeta das trevas, pois eles tinham perdido o seu brilho de luz e de resplendor, o qual eles tinham, e clamaram ao Pai Celestial, e ele usou de bondade, enviando o seu primogênito aqui no planeta, Adão. Adão é o primogênito do Altíssimo que o Pai criou no planeta Terra, e soprou sobre ele o seu espírito do primogênito qual existia no céu, pois era a derivação dele, geração dele no céu e na terra. E assim teria que ser e continuar. Mas ele veio com a finalidade de criar e estabelecer essa justiça perfeita, a qual completará nesse final do sexto milênio. Pois esta semana milenar, ela finaliza após o 7 milênio. É uma última semana a qual ele fez o seu filho no período, o seu filho Sete. Adão gerou o seu filho Sete, e assim nós somos as gerações de Sete. Todos os que hão de se salvar são da geração de 7.000 anos. Não há uma outra geração que possa se salvar a não ser essa geração do Sete, do filho de Adão. Capítulo 5, o capítulo 5 de Gênesis, do versículo 13 em diante. O Pai criou aquele homem, gerou ele, e assim ele nasceu à sua imagem, a imagem do seu primogênito, Adão. E Sete então desenvolveu a promessa sobre ele, e veio então em seguida o dilúvio após milhões e milhões de anos. Yahweh seja exaltado para sempre. Mas os 6.000 anos ao qual ele foi criado e gerado, ele teria que cumprir a sua promessa. Nós estamos no final de sexto milênio no nosso planeta. Em nome do meu Pai, Yahweh, porque Ele é o meu Rei. Ele é o meu Pai que me criou lá no planeta céu. Aleluia! Eu sou da geração de Sete. Aleluia, Yahweh. E assim, ó Pai Celestial, Ele é bom. Mas nós que somos pecadores, nós que caímos no pecado, nós que escolhemos a vir para esse planeta, clamamos a Ele e Ele nos ouviu enviando o seu primogênito, Adão. E assim eu nasci dele. Assim muitas gerações nasceram dele, dessa geração de Sete, o filho de Adão. E assim a promessa se estenderá de livramento para essa geração. Por isso o Pai Celestial, quando Noé saiu da arca, o Pai disse que abençoaria e livraria do mal todos os seus filhos, estabeleceria um reino sobre o planeta Terra. Esse reino foi oferecido a Abraão, seu servo. E assim então, o Pai continuou a sua obra no planeta e se estende até em nossos dias, completando 6.000 anos. O Pai começará o milênio, o qual é o 7º milênio, que o Pai descansará novamente, estabelecendo justiça. Desfaz, meus filhos, a justiça nesse período do milênio. O juízo estabelecer-se-á com a minha ordem a vocês nesse período do milênio, o qual é o milênio que eu não quero luta com Satã. Não.
Vocês viverão em paz nesse milênio. Vocês terão a paz nesse milênio. E assim então viverão em paz. E reinarão no meu reino nesse período do milênio. Pois Satã será preso e ficará preso por 1000 anos, ele e seus adeptos malignos. Pois ele assim cumprirá com ele. Ele ficará preso por 1000 anos, como diz no livro de Apocalipse 20. Virá um ser celestial, um ser que o Pai ordenará e repreenderá ele por 1000 anos, para não enganar mais as nações, por 1000 anos. Assim as nações viverão em paz, as que escaparem, porque os que vão escapar são aquele ministério das 144.000, o qual serão transformados, vivificados e reinarão com ele os 1000 anos. Eles sim poderão ter o contato com o Pai e com o nosso rei Yahushua, pois o nosso rei Yahushua não pisará os seus pés aqui, porque não é preciso. Mas ele tem os seus mensageiros, o qual ele nomeou 144.000, que em suas bocas não encontrarão enganos, conforme é dito no livro de Gênesis, no livro de Apocalipse, capítulo 7. Em sua boca não achou engano. Yahushua é o rei que reinará sobre todo o planeta, e assim dará poder aos seus ministros para reinar no período do milênio, após os flagelos os quais irão cair sobre o planeta Terra. E assim as nações serão destruídas, e só um reino permanecerá, como diz no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25 em diante. Pois o reino único permanecerá no planeta Terra, e assim o reino do céu habitará nesse planeta durante o período do milênio de paz, o qual o Pai Celestial, em nome de Yahushua, pois ele é o seu rei, é o seu filho amado, seu primogênito, o qual veio como Adão. É ele que é o rei que representará nesse planeta Terra, pois o reino do céu estará aqui. É o que ele prometeu de salvar o seu povo aqui nesse planeta. E a última salvação é nesse período do milênio, o qual se completará e concretizará conforme diz as escrituras dos profetas. A terra não aguentará segurar os seus mortos mais, mas ressuscitarão e serão julgados os que hão de ser julgados. E os que hão de viver no período do milênio justo, assim acharão justiça, porque a justiça vai permanecer no período do milênio, por intermédio dos 144.000 que reinarão durante o milênio. Nem o mal tocará nesses escolhidos, em nome de Yahushua, pois esta é a palavra ao qual o Altíssimo nomeia nesse momento, nesse dia, para ser anunciada para esse planeta Terra, para aqueles que receberem essa palavra, para esses que ouvirem essa palavra e acreditar no nome do Salvador Yahushua. Pois ele é o filho do primogênito, que se fez homem no planeta, veio como homem Adão, habitou e formou esta grande geração, a qual essa população numerosa existe por sua morte, por seu sofrimento e sua, aleluia, as suas angústias a qual ele passou, vendo o seu filho, primeiro, matar o seu irmão mais novo. Ele teve sofrimento e amargura muito grande, mas pagou o seu pecado com a morte para entrar nesse mundo, para resgatar o seu povo que vieram do reino celestial, do reino da terra, do céu. E assim, ele está nesse planeta, habitando com o homem no homem,
o seu poder infinito, pois no dia de Pentecoste, quando ele ressurgiu e estava próximo a subir para o céu, pois já tinha 40 dias que passavam juntamente com eles, com os seus seguidores, ele disse: ficai em Jerusalém, ficai lá e adorai ao Pai até que do alto seja revestido de poder. E assim aconteceu esse poder no dia de Pentecostes. Eles foram revestidos de poder, e esse poder agora, nesse final do 6º milênio, será amplificado, será ampliado e habitará nos escolhidos, nesses 144 mil que irão receber esse poder e transmitir aos seres que hão de viver, hão de se salvar e hão de ressuscitar. Pois haverá um grande número que ressuscitarão para viver infinitamente, aprendendo mais e mais, e reinando num reino de justiça perfeita do Altíssimo, obedecendo e vivendo segundo a ordem do Altíssimo. Pois a lei do Altíssimo está estabelecida nesse planeta para aqueles injustos, os quais não conhecem a lei hoje, viverão pela lei. Mas os que viveram foram salvos, serão salvos pela bondade, pela piedade do Altíssimo, porque creu no nome de Yahushua, porque é o único nome que pode salvar a humanidade nesse planeta, é o seu nome, Yahushua. Aleluia, Yahu, porque ele é bom. Os teus mortos, versículo 19 do capítulo 26 de Isaías. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Observe que não haverá arrebatamento nenhum, haverá um conselho, até que a ira passe e haverá um repouso para a proteção do Altíssimo sobre os seus escolhidos. Reposa, fecha as tuas portas, só por um pouco até que passe os juízos, pois o juízo haverá antes de começar e ainda depois que começar o milênio, haverá juízo sobre o planeta Terra, pois o juízo é um período do milênio. O juízo do Altíssimo é segundo a sua ordem, segundo a sua lei, a sua justiça, que será apresentada à humanidade. Em nome do meu Pai Celestial, vai, povo meu, versículo 20, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Altíssimo Yahu sairá do seu lugar para castigar, para fazer justiça no planeta aos moradores da terra, por causa das suas iniquidades, e a terra descobrirá de si o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Pois haverá a morte dos ímpios, daqueles que não acreditam no nome de Yahushua, morrerão, infelizmente morrerão. Mas aqueles que morreram por perseguições, por causa do seu nome, por causa da sua lei, por causa do seu tempo determinado, ao qual representa o calendário, onde está incluindo o 7º dia do mandamento, onde está incluído a lei do Altíssimo, que só haverá um Pai, Yahu. Aquele que criou o céu e a terra, o mar e as estrelas, só ele permanecerá em nome de Yahushua.
É esse o nome que há de salvar a humanidade, pois ele morreu para essa finalidade, para resgatar os seus escolhidos aqui no planeta. E será apresentado diante do Pai esses seres 144 mil, que em suas bocas não achará engano algum, pois o Pai está dando inspiração para falar a respeito do seu planeta céu, a justiça qual haverá aqui nesse planeta, a qual justiça que ele jamais praticaria lá, que era a morte, há de praticar aqui, pois a própria morte habitará nos seres humanos, como estará habitando, e a própria morte o destruirá aqueles que são injustos, pecadores, e que negam o nome do Altíssimo Yahweh, e o nome do seu filho Yahushua, acreditando nas idolatrias a qual os homens criaram. Os homens envolvidos pelo espírito do maligno, o qual já veio primeiro no planeta Terra e mantém essa população no engano e na mentira. Mas o Pai tem um povo escolhido nesse planeta, meu caro amigo e irmão. Em nome de Yahushua, eles apresentarão diante do Altíssimo, pois a própria terra não segurará eles. Eles reviverão e reinarão com o Pai Celestial durante o período do milênio aqui nesse planeta Terra. E assim a justiça permanecerá e habitará seguro aqueles que ali estiverem com eles, pois não morrerão. Aos que crêem no nome de Yahushua, todos que morreram ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ou transformados. Esse arrebatamento ao qual fala é apenas a transformação do nosso corpo mortal para vivermos no período do milênio, dando instruções aos seus servos, aos seus filhos que ali viverão. Pois as cidades das nações serão destruídas. Os povos ímpios que não acreditam no Pai, não acreditam no reino dele, morrerão, pois só um reino permanecerá, como diz no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 25 em diante. Você leia lá que você vai ver até o 27. Só haverá um reino, qual habitará seguro aqueles que ali morarão. E o capítulo 9, leia também o capítulo 9, por lá fala a respeito das 70 semanas, a qual foi profetizada a Daniel. E assim habitaremos seguramente nesse reino celestial, e a morte fugirá de nós, nem a terra segurará mais os seus mortos.